Olá, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida e a vida de toda a sua família. Eu sou o pastor Vandelcio, pastor do Centro Evangelístico Nova Vida. E este é o nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura em nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura do quarto Evangelho. O Evangelho segundo escreveu João. E a leitura para hoje, no Evangelho de João, é o capítulo 18. A leitura que fazemos na Bíblia, na versão da Bíblia de Estudo de Genebra. Hoje é segunda-feira, são 5 da manhã, 5h37 da manhã, uma manhã chuvosa na cidade de Belém, madrugada que vai entrar pela manhã, um clima chuvoso, mas o Senhor está conosco. Vamos ao nosso alimento deste dia, nosso devocional, a leitura da Palavra de Deus, capítulo 18 do Evangelho de João. Jesus no Getsemane, diz assim: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o meu Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiro
virar a página, né? E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentava-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrompeu a Jesus acerca dos seus discípulos, Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galho. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Pilatos interroga a Jesus. Tornou Pilatos a entrar no pretório
chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Até aqui concluímos neste dia, nosso devocional de hoje, a leitura do capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João. Caminhamos para os momentos finais da obra realizada por Jesus. Capítulo 18, ele começa quando Jesus vai até o jardim do Getsêmani com os seus discípulos. Judas Iscariotes, o traidor, dirige-se para o jardim do Getsêmani com os soldados, com a escolta do templo, já tendo ele recebido as 30 moedas de prata para trair Jesus. Lá no jardim, Pedro tem um momento de ira e fere o servo do sumo sacerdote. Jesus o repreende, dizendo a ele que estava bebendo, ele, Jesus, bebendo o cálice que o Pai lhe dera. Este cálice, um cálice de morte. Era ele o cordeiro sacrificial. Jesus era o cordeiro pascal, aquele que seria entregue, não tendo culpa, não tendo pecado, substituindo o pecador, substituindo a mim e a você, para, com a própria vida e o seu sangue, pagar a nossa dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Levaram ele à casa do sogro do sumo sacerdote, levaram ele à casa do sumo sacerdote. Ali Pedro negou a Jesus por 3 vezes, o galo cantou, até que levaram Jesus à presença do governador da Judéia, Pôncio Pilatos. E Jesus posicionou-se ali diante daquele governador
como um rei que nasceu para ser rei, mas cujo reino não é deste mundo. Glória a Deus. O reino de Deus, o reino de paz, de justiça e de amor. O reino onde o rei se chama Jesus, o Salvador. Que nós, alcançados por sua palavra, tendo nós experimentado o arrependimento de nossos pecados, tendo Ele, Jesus, nos perdoado, nos recebido como filhos, tendo Ele, por nossa aceitação, tendo Ele escrito o nosso nome no livro da vida, nós pertencemos ao reino de Jesus. Também não somos deste mundo, mas estamos nos preparando para ir morar lá no reino dos céus, com Deus, com Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe esta segunda-feira, esse seu dia. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.